Para falar sobre a PEC das dívidas municipais e sobre a meta fiscal, eu chamo à nossa tela Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da Gol Associados. Murilo, seja bem-vindo. Murilo, inclusive, me ajudou nesses últimos dias a entender esse imbróglio, este texto bastante complexo da PEC. E eu queria entender da sua visão, Murilo. Parte dos economistas com quem eu conversei nos últimos dias me diz que essa PEC dos precatórios pode ser uma bomba relógio fiscal. Essa é a tua visão? Não dá para a gente categorizar desta forma? Tem pontos positivos e negativos? Como é que você avalia essa mudança de regras para os precatórios que já são um problema histórico das contas públicas brasileiras? Bem-vindo. Primeiramente, bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação à PEC, como até a demora ali na apresentar o que foi modificado na PEC já demonstra a amplitude dos temas tratados nessa proposta de emenda constitucional, tá? Nós temos ali vetores de impacto para a União, mas também para estados e municípios e com conteúdos com diferentes impactos sobre as contas públicas. No âmbito da União, obviamente, ali é uma busca de tentar endereçar a uma questão estrutural, que nós tivemos ali um problema envolvendo a PEC dos precatórios ainda no final do governo Bolsonaro, que foi julgado inconstitucional por parte do STF, em relação particularmente à limitação do pagamento de precatório. E aquele julgamento, o STF permitiu o pagamento até final de 2026 do chamado a parte superior ao limite do pagamento precatório dentro da regra fiscal, permitiu o pagamento daquele que estaria sendo, digamos, empurrado com a barriga, aquela parte acima do limite dos precatórios, possibilitou esse pagamento fora das regras fiscais, tanto do limite de despesa quanto também da meta de resultado primário. Então, o governo Lula vem pagando uma parte razoável dos precatórios sem impactar as metas fiscais estabelecidas e, portanto, embora gere impacto sobre a dívida pública, não tem sido um impacto até 2026, não tem gerado um impacto em 2026 sobre a restrição fiscal, que já está bastante difícil de ser acomodada, mesmo sem esse excesso de precatórios, digamos assim. Acontece que em 2027, o primeiro ano após a eleição, a máquina pública, sem dúvida alguma, entraria em colapso devido à necessidade de incorporar totalmente os precatórios dentro das regras fiscais. E vale lembrar que 2027 está muito mais próximo do que nós imaginamos, porque em 2026, ainda no primeiro semestre, o governo tem que enviar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias de 2027 e também até final de agosto a proposta de lei orçamentária anual. Então, no meio de um ano eleitoral que normalmente já acontece ali toda os problemas tradicionais relacionados às expectativas de mercado e sobre a precificação da economia, também em meio a embate, obviamente, típico de um país onde acontece uma polarização política significativa, também teria uma discussão fiscal profunda, e o governo tentou ali com isso antecipar essa questão e dar esse chamado waiver aí de 10 anos. Primeiro, em 2026, retira todo o precatório da regra fiscal, digamos assim, só que ao mesmo tempo reduz o limite de despesa, ou seja, tentando manter uma certa neutralidade em termos de espaço fiscal. A partir de 2027, o governo, caso seja aprovado da forma como está sendo discutida no Senado, o governo teria ali a necessidade de incorporar 10%, no mínimo 10% a cada ano daquele pagamento de precatório dentro das regras e, portanto, paulatinamente pressionando as outras despesas e o espaço fiscal de uma forma geral. Na minha visão, esse prazo, é óbvio que nós gostaríamos que a solução viesse o mais rápido possível, mas nós temos problemas estruturais para lidar do ponto de vista das contas públicas, limitações políticas evidentes e outras frentes de despesa que o governo vai ter que lidar também, que são bastante volumosos, como, por exemplo, os fundos decorrentes ali da reforma tributária, que nós estamos falando de centenas de bilhões de reais decorrente dos fundos criados com a reforma tributária, e que o governo, seja qual for ele, terá que lidar para acomodar, e nós também sabemos que o grosso do ajuste tem que vir via as despesas obrigatórias, tem as dificuldades políticas de mexer nisso, e muitas vezes nós estamos tratando ali de direitos adquiridos e efeitos mais dilatados ao longo do tempo.
Obviamente, do ponto de vista também da PEC que está sendo discutida no Senado Federal, nós temos impactos bastante relevantes sobre estados e municípios. De fato, como você bem pontuou, a limitação dentro daquele patamar bastante restrito da receita corrente líquida pode, de fato, em alguns casos, ocasionar um crescimento, uma certa bola de neve das despesas, e também nós teremos que acompanhar o espaço fiscal que pode vir a ser aberto por meio dessa medida para que os estados e municípios façam outras despesas e, portanto, acabem tendo uma expansão fiscal ao longo desse período. Então, nós temos múltiplos efeitos com a PEC, e uma delas também a mudança do indexador da Perfeito. Selic para o IPCA mais 2, o que é menor, o patamar que é menor, e, portanto, isso também tende a desacelerar, um fator de Perfeito. desaceleração do crescimento dos estoques. Perfeito. Você vê, talvez, por conta dessas decisões anteriores que já foram tomadas pelo Judiciário em relação a, aos juros por mora dos precatórios, principalmente, mas também em relação a essa inviabilidade de postergar pagamentos, e teoricamente a gente está tirando o prazo aqui para pagamentos de precatórios, limitando os municípios a apenas 5% das suas receitas destinadas a essas dívidas. Você vê, talvez, uma questão judicial envolvida nessa PEC? Eu conversei com algumas fontes, me disseram o seguinte: Gabriel, com certeza vai ser judicializada. Este é um dos riscos da PEC das dívidas? Sem dúvida. Em tese, se nós olharmos, o conteúdo tem um grau de similaridade com aquilo que aconteceu na PEC do governo Bolsonaro. Então, quando o governo Bolsonaro patrocinou uma proposta de emenda constitucional e que depois virou uma emenda constitucional relacionado ali à limitação do pagamento de precatórios, e com essa possibilidade de gerar essa bola de neve ao longo dos anos, de fato, nós temos uma similaridade bastante grande que pode levar a acionar novamente o STF relacionado a essa questão, uma certa inconstitucionalidade. Acontece que naquele ano, na passagem de governo, nós tínhamos ali uma composição política favorável a achar uma solução para os precatórios, da forma como tinha, para tentar desaguar aquela questão dos precatórios da forma como tinha sido feito Bolsonaro. Agora o efeito é o contrário. Nós temos ali uma construção política capitaneada, sobretudo, pelos estados e municípios, de tentar empurrar com a barriga essa questão. E do ponto de vista do parlamento, nós temos digamos, um apoio ao que acabou de ser aprovado, né? Então, temos que lembrar também que no próprio Supremo pode ter essa dificuldade de levar adiante uma mudança de interpretação que foi feita pelos parlamentares. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para precatórios especificamente, não é de hoje esse problema. Se acredita que essa PEC possa corrigir os rumos da pressão fiscal que os precatórios brasileiros causam nas nossas contas? Eu puxei esse número de cabeça, vou ter que confirmá-lo, mas foram números cedidos pelo secretário de Orçamento, dizendo que em 2027 os valores são de cerca de 120 bilhões de reais. No ano que vem, 70 bilhões de reais. São valores bastante altos, astronômicos e que só tendem a crescer ao longo do tempo. Nós estamos falando nesse caso dos precatórios federais, né, da Exato. União. O problema ele atinge todos os entes. É curioso como no Brasil o tratamento a uma dívida mobiliária, por exemplo, ela tem um tratamento extremamente diferente ao precatório. Ambos são dívidas, só que uma é negociada em mercado, propriamente dito. O precatório até, de certa forma, também porque existem vendas de direitos sobre os precatórios. Só que há uma certa normalização em relação a empurrar com a barriga um certo calote sobre os precatórios, o que é bastante curioso, né? Porque a reação em relação a riscos de não pagamento da dívida imobiliária é uma, reação em relação a precatórios é outro. Nós temos também ali um problema que vem ao longo dos últimos anos, atravessa governos, que é a dificuldade de tentar dar transparência e também de adotar uma medida de contenção para gerar o precatório. O precatório, na verdade, ele tem que ser enxergado como a última etapa de um problema, uma vez que para gerar precatório, algo envolvendo relação do governo, seja compra de bens e serviços, seja direito que a parte da população tem direito a algo e órgãos do governo acabaram não concedendo aquele direito e buscou-se na justiça, ou seja, houve a judicialização
de um direito, e esse direito, no final, o judiciário decidiu que o governo, depois de transitado o julgado, tem que pagar por aquele problema. E nesse sentido, é super importante o governo e possivelmente os três poderes se articularem para poder apresentar propostas de fato para limitar. Aí não é a limitação do pagamento de precatório, mas é tentar resolver ex ante o problema que tem gerado digamos, a multiplicação de precatórios nos últimos anos. E, infelizmente, isso ainda está gateando no Brasil, inclusive pela dificuldade de articulação entre os poderes da República. Perfeito. A gente, nos próximos anos, elimina aquela possível crise fiscal que estava sendo desenhada, Murilo. Você já falou sobre isso parcialmente em outras respostas, mas a gente não vai ter mais shutdown, aquele shutdown lento, gradual das contas públicas. A gente vai conseguir, talvez, um pouco mais de fôlego para ajustar a casa. Infelizmente, do ponto de vista de evitar esse problema fiscal no horizonte de curto prazo, nós não afastamos. Só que, sem dúvida, um dos principais, digamos, um fator super relevante que já levava ao cenário absoluto de shutdown em 2027, ele é, de certa forma, afastado com essa questão dos precatórios. Porém, nós temos inúmeros outros problemas, como o crescimento forte das despesas obrigatórias, nós temos obviamente, por parte da sociedade, uma rejeição ao aumento mais significativo de carga tributária. Então, o ajuste fiscal feito no Brasil ao longo dos últimos 20, 30 anos, em regra, é muito pesado do ponto de vista da arrecadação. Então, o que levou a um aumento expressivo da carga tributária brasileira para acomodar diversos tipos de despesas. Só que essas despesas continuam crescendo por N motivos, inclusive fator, nós temos aí pressões, inclusive de fator demográfico, do próprio processo de envelhecimento da população, impacto sobre previdência social, mudanças no mundo do trabalho que também vão pressionar já no médio e longo prazo a questão da arrecadação fiscal relacionada à previdência, entre outras questões, tanto do ponto de vista, mas especialmente do ponto de vista das despesas, e que o governo, seja ele qual for, terá que lidar de forma estrutural já nos próximos anos. Inclusive, nós estamos vendo ali que o investimento público, infelizmente, beira ali as mínimas históricas, ao mesmo tempo em que nós temos um déficit primário, a necessidade para poder estabilizar a relação dívida-PIB, nós temos a necessidade de fazer um ajuste ali de Nossa, agora. possivelmente a uns 2% do PIB, né? Então, é uma dificuldade muito grande de fazer esse ajuste nos próximos anos. Murilo Viana, muito obrigado por nos ajudar a entender algumas dessas questões, mudanças nas casas legislativas para esta proposta de emenda à Constituição que envolve precatórios, dívidas previdenciárias. Até um tema que a gente não citou. Vamos aproveitar, o pessoal falou que eu tenho um tempinho para tratar contigo. Não é só de precatório que trata este projeto, dívidas previdenciárias parceladas em 25 anos com juro de 4%. Isso incentiva, de certa forma, ao não pagamento dessas dívidas previdenciárias para a União. Isso acaba afetando, por exemplo, receita primária, afeta, de certa forma, o rombo que já é bastante elevado da Previdência Social aqui no país. Como é que você vê essa possibilidade de parcelamento em 25 anos, que é um prazo bastante elevado? Os entes subnacionais apresentam aí uma dívida bastante expressiva relacionada às despesas previdenciárias. Vale lembrar que quando nós, há pouco tempo atrás, quando nós estávamos falando da desoneração da folha de pagamento, houve ali, por exemplo, uma discussão e até um alargamento da desoneração para os municípios relacionados ali à sua folha previdenciária. Isso demonstra que esse é um problema que preocupa muito os municípios e, obviamente, gera um acúmulo de problema fiscal nos municípios de dívida previdenciária e que se manifesta no âmbito da União via perda de receita previdenciária num sistema, como eu falei, é um sistema já deficitário, num país que passa por um processo de transição demográfica das mais rápidas do mundo e com mudanças estruturais no mundo do trabalho, ou seja, o nosso sistema previdenciário ele é muito
ele não é um sistema de capitalização, ele é um sistema basicamente das pessoas que estão na ativa e são formalizadas, estão contribuindo, pagam para aqueles que estão envelhecendo ou que já se aposentaram e, portanto, ou aqueles que têm direito a algum benefício de prestação continuada. Acontece que dentro dessa equação, quando nós temos um processo de envelhecimento rápido da população e transição demográfica acelerada, nós vamos encarar um problema grave, seja no setor, seja para o financiamento da Previdência para aqueles, digamos, funcionários do setor privado, mas também para aqueles de prefeituras e estados. E quando a gente olha também para o regime previdenciário, mesmo o regime próprio, nesse caso não estamos tratando do regime próprio, mas mesmo quando a gente olha para o regime próprio de estados e municípios, nós olhamos ali no caso, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado em que a mão de obra do serviço público já é bastante envelhecida e apresenta um déficit já bastante elevado. Ou seja, na verdade, esse problema do financiamento da Previdência tem que ser olhada no contexto mais amplo e, sem dúvida alguma, essa questão da dívida dos municípios e estados com a União relacionada à Previdência acaba deteriorando a conta da Previdência Social no âmbito federal. Muito obrigado, Murilo Viana. Agora sim, agradecido pela participação, pela ajuda a entender todos estes complicados temas debatidos na PEC das dívidas, que novamente deve ser votada em segundo turno apenas depois do recesso parlamentar. Lhe desejo um ótimo dia, um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade.